Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sua Empresa Pode. Eu sou a jornalista Tatiana Roesler e hoje nós vamos conversar com a médica dermatologista doutora Flávia Lambe, que é mestre em Ciências Médicas pela URGS, também membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sobre a saúde da pele, o maior órgão do nosso corpo. Seja bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada pelo convite. Que bom te receber aqui. Estamos, assim, cheias de dúvidas, porque a saúde da pele é algo que transpassa muitas questões da nossa vida e é por isso que a gente está aqui para conversar sobre autoestima, sobre saúde e principalmente pegar suas dicas, né? O seu conhecimento, aproveitar e compartilhar esse conhecimento com quem está conosco hoje aqui. Mas para começar, eu gostaria de saber como a medicina entrou na tua vida, que tu nos conte um pouco dessa linda trajetória. Bom, então, como a gente estava conversando antes, desde criança eu sempre verbalizava em ser médica. Eu não tenho na família, assim, meu pai não é médico, minha mãe não é médica, mas eu sempre quis, eu sempre tive essa vontade, né? E realizei, enfim, passei no vestibular, fiz minha faculdade em Santa Maria, no FSM. Depois, durante a faculdade, eu me apaixonei pela dermatologia. Quando eu passei na cadeira de dermatologia, eu tinha uma professora que ela era ótima, maravilhosa, que é a Shirley Mate, ela já faleceu, e ela que me trouxe esse encanto da dermatologia. E desde então eu procurei sempre fazer estágio na dermato, durante as férias, no verão. E aí, quando eu terminei a faculdade, fiz a minha residência na dermatologia no Posto G, na Santa Casa, aqui em Porto Alegre. Né? Então, eu me formei em 1999, em 2000 eu entrei na residência, em 2002 eu finalizei a residência em dermatologia, e aí eu já entrei para o mestrado de Ciências Médicas na URGS. Então já temos aí uma caminhada de quase 3 décadas. De quase 3 décadas. E dentro desse contexto do que mudou, né, lá da residência para cá, como é que tu vê a evolução do tratamento das doenças de pele? Então, quando eu me formei, que fazem, né, uns 22 anos, a dermatologia ela era muito voltada assim, para doenças de pele mesmo, né? Hoje em dia, a gente sabe que a dermatologia, o foco é muito na parte da estética, né? As dermatologistas que saem hoje das residências, inclusive, elas têm muito esse foco de fazer estética e estão deixando um pouco de lado a parte clínica dermatológica. Então, ao longo desses anos, foram aparecendo muita coisa nova de tecnologia, muita coisa nova de produtos, muita coisa voltada mesmo para a estética de dermatologia. E como funciona, então, o envelhecimento da pele? Quais são os fatores que mais influenciam nesse processo? Então, a pele, assim como qualquer órgão do corpo humano, ela envelhece porque ela para de se reproduzir. As células param de reproduzir, as células morrem, né? Então, começa o processo de envelhecimento. A gente tem 2 tipos de envelhecimento. O envelhecimento intrínseco, que é o de cada pessoa, que é o envelhecimento genético, né? Que cada um tem a sua forma de envelhecer, e o envelhecimento extrínseco, que aí está relacionado com o estilo de vida de cada pessoa. Que aí vem, assim, aquela pessoa que pega muito sol desde cedo, aquela pessoa que fuma, o tabagista, que não dorme direito, que não se alimenta bem, que abusa muito da bebida alcoólica. Então, todos esses são fatores extrínsecos que ajudam a pessoa a envelhecer mais, né? A gente sabe também que o açúcar envelhece, né? Ele é responsável pela glicação da célula, liberação de radicais livres. Isso gera uma degradação do colágeno. Então, a pele, ela perde o viço, perde a elasticidade, perde aquela proteção de barreira que tem de retenção de água. Então, a pele fica com aquele aspecto seco, enrugado, afinada. Então, tudo isso, todo esse conjunto, né, o envelhecimento intrínseco, mais o modo de vida do paciente vai influenciar no envelhecimento desse indivíduo. E quais os primeiros sinais do envelhecimento que a gente pode perceber e quando iniciar, então, esses tratamentos que hoje cada vez menos invasivos? Então, quando a gente é jovem, ali com uns 20 anos, né, nada acontece. Tudo é maravilhoso, né? Pode pegar sol, a pele volta a ser como é, enfim, tem energia para bastante coisa. Mas, com o passar do tempo, a partir dos 30 anos, a gente já não tem mais a produção do colágeno. E aí começa, aos pouquinhos, a aparecer os sinais de envelhecimento. Então, o que se nota?
a pele começa a manchar, a pele começa a aparecer as rugas de expressão, né? De tanto movimentar os músculos, que antigamente a gente ria bastante, movimentava, e as rugas não ficavam fixas, né? Aí começa a ficar as rugas fixas, sinais de flacidez, o rosto começa com sombras, né? Perda de contorno. Isso tudo são sinais de envelhecimento, ressecamento de pele, também é um sinal de envelhecimento. E a partir daí, então, já é um momento ideal de começar a tratar. Mas, antes disso, também é um momento bom para começar para prevenção desses sinais. Né? Iniciar um processo de prevenção. Muito importante. Eu queria, antes da gente falar especificamente quem é esse tal de colágeno, eu acho que muita gente pode estar em casa. Eu ouço falar colágeno. Nos explica então, doutora, o que é o colágeno? É uma proteína que o nosso organismo produz, que ele é responsável pela firmeza da pele. Né? A partir dos 30 anos, a gente não produz mais colágeno, ele vai sendo degradado e o teu organismo não repõe mais. E aí a gente não repõe de forma alguma. Não repõe. Aí a gente começa, então, a ter os sinais de perda de colágeno, que é principalmente a flacidez. Né? Perda de elasticidade da pele, a pele opaca, a pele começa a afinar. Né? Então, por isso que... e o que degrada colágeno também? Por exemplo, sol, pegar muito sol, degrada colágeno. Né? A gente já sabe disso. Então, por isso que uma prevenção de melhora de degradação de colágeno é, por exemplo, usar filtro solar desde cedo. Não se expor muito ao sol desde cedo. Isso já é uma forma de prevenção. O filtro solar, né? A gente acho que foi década de 90 que surgiu aquela fala do Pedro Bial que ficou famosa, use filtro solar, né? Que na verdade era uma metáfora. Mas eu trago isso para dizer que na nossa geração, né, não se usava filtro solar. E nós, com os nossos filhos, já, então, temos esse cuidado. Mas o filtro, ele deve ser usado somente quando tem sol, somente quando se vai à praia? Ou qual é o uso indicado e ideal do filtro? Não, o filtro solar, ele deve ser usado... Eu sempre falo para meus pacientes assim, o filtro tem que ser usado assim como a gente escova os dentes. Todos os dias. Independente se faz sol, se está chovendo, se está nublado, e se vai ficar dentro de casa. Né? Então, é um hábito, a gente tem um hábito, a gente aprende desde criança a escovar os dentes, depois das refeições, né? Para prevenir, então, a formação de tártaro, de cárie. Então, o filtro solar ele devia ser usado assim também. A gente deveria ensinar os nossos filhos a aplicar o filtro solar todos os dias ao acordar, por exemplo. Faz a higiene da face, do rosto e aplica o seu filtro solar. Porque ele deve ser usado todos os dias, porque não é só a luz do sol que influencia na pele. A gente tem as luzes, né? As luzes frias, a luz azul, a luz emitida pelos tablets, pelos computadores, que hoje em dia a gente sabe que também causam danos na pele. E o filtro com cor? Eu sou bastante fã, gosto de usar filtro com cor. Ele é tão eficiente quanto o que não tem cor? Ele é, e ele é mais eficiente, principalmente para quem tem manchas, problemas de alteração de pigmentação na pele, como melasma, por exemplo. Porque o pigmento vai te proteger, vai dar uma proteção física, além da proteção química. Ele vai funcionar como uma barreira do sol na pele. Então, ele é muito eficiente. Eu vou fazer uma consultinha pessoal aqui. Para quem tem rosácea, como eu? Para quem tem rosácea também, muito importante. A rosácea, né, é uma inflamação na pele, desencadeada por calor, enfim, tem alguns gatilhos. E usar filtro solar é muito importante. Hoje em dia, a gente tem filtros bem específicos assim para peles sensíveis. Tem filtros até que não tem cor, mas protegem para UVA longo, porque tem pessoas que não gostam de usar filtro com cor. Então, tem filtros assim com uma proteção maior, com um amplo espectro de proteção. E como é que a gente escolhe, doutora, o filtro ideal? Indo no dermatologista. É assim mesmo. Não adianta ir lá na farmácia e tá, esse aqui, gostei mais desse. O ideal é consultar com o seu dermato, ele vai avaliar a pele e vai te indicar ali vai te dar umas opções de filtros ideais para a tua pele. É, porque vai mudando, né? Tem de 30, de 50, até 90 eu já vi, 90, né? A partir de 30, usar um filtro solar a partir de 30 já está ótimo, já está muito bom. Abaixo de 30 eu já não considero uma proteção boa. Vamos falar, então, daquilo que você em casa deve estar muito curiosa para saber, né? A partir de quando a gente pode fazer Botox, usar o Botox, que é a toxina botulínica? Então, o Botox ele é um tratamento do músculo da face, né?
A gente sempre usa o Botox pensando na ruga, mas o Botox ele é realizado na região do músculo, ele trata o músculo, ele age causando um relaxamento muscular e, por isso, não contrai o músculo, não enruga a pele. Então, o ideal é quando a pessoa começa a notar que, quando séria, já está ficando com algumas marquinhas no rosto, é o ideal de começar a fazer a aplicação da toxina. Né? Não tem idade mínima. Não, idade mínima. Sim, não, uma adolescente, por exemplo, de 17, na fase 18, adulta, na fase não adulta, tem idade mínima. não tem idade mínima. A partir dos 21. É que, como eu falei no início, cada um envelhece de um jeito. Uhum. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa clara, eu tenho olho claro, eu contraio muito o olho no sol, por exemplo. Então, eu sou uma pessoa que eu enrugo muito cedo. Então, eu comecei a fazer metoxina botulínica muito cedo, já aos 25, 26 anos eu já fazia. Né? Agora, pessoas que não têm essa predisposição, ou não são, ou então não fazem muita expressão facial, não vão ter essa necessidade. Aí isso é muito individual também. Né? A idade que vai iniciar a fazer as coisas é individual. Mais uma vez, quem vai indicar é a dermatologista. É o dermatologista. Né? E aí eu pego esse gancho também, doutora, para a gente falar sobre... Muitas pessoas estão, né, se dizem assim, qualificadas a fazer tratamentos estéticos, né? Mas tu poderias nos dar uma orientação a respeito disso, para que quem opte pelos tratamentos procure um médico realmente qualificado, né? A gente falou que a senhora é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Qual a importância dessa escolha de um profissional? Então, os procedimentos estéticos devem ser realizados sempre por médicos, né? Então, dos médicos, a especialidade mais indicada é dermatologia e cirurgia plástica, que é o profissional que estuda para isso, que estuda a pele, que tem conhecimento da pele e tem conhecimento do tipo de reações que pode ocorrer e consegue tratar as reações. Né? Esses profissionais não médicos que atuam na área, eles não têm conhecimento da pele, eles não estudam a pele, eles não estudam o corpo humano. Eles fazem um curso de final de semana para sair fazendo esses procedimentos. Né? Então, é muito complicado. Aí, quando dá a complicação, eles não sabem tratar, eles não sabem dar o apoio. Então, eu acho bem complicado o que está acontecendo hoje em dia, de muitos profissionais não médicos atuarem na área médica, na dermatologia. E não só na dermatologia, a gente vê que eles fazem, inclusive, cirurgias, né? Fazem lipo de papada, lip lift, lip brow lift, então intervenções assim até cirúrgicas mesmo, né? Mas não são profissionais médicos, não têm conhecimento adequado para isso. Eu acho complicado, eu condeno, eu não concordo. Eu acho que o paciente ele tem que procurar, por exemplo, assim, o que engana muito o paciente, que eles são tratados como doutor. O doutor vai te atender, o doutor tal. Mas para ser doutor tem que ter um CRM. Então, vai lá, verifica se tem o CRM. Verifica se tem o RQE, que o RQE é o registro do especialista. Então, buscar na internet o nome dessa pessoa, se realmente é médico, se ele tem um CRM, se ele está cadastrado em algum CRM, né? Isso já é um primeiro passo, assim, verificar quem é o profissional. A gente tem visto, infelizmente, muitos casos, né? Na mídia e muitas vezes até próximo de situações bem difíceis, né? Que os pacientes enfrentam após esse tipo de intervenção. Mas aí, como a gente estava falando sobre novas tecnologias, né, surgem os bioestimuladores de colágeno, né, porque o Botox veio antes. Uhum. Né? A gente já tem quanto tempo aí de toxina botulínica do uso? Desde que tu estava na residência, né? Desde que eu estava na residência, então, mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? E aí os bioestimuladores são um avanço também, não exatamente para a mesma função, mas no tratamento. Então, nos conta o que são, para que serve, quem pode usá-los. Então, os bioestimuladores de colágeno, eles foram aprovados para uso na estética em 2000, no ano de 2000. As duas principais marcas, né, foram aprovados pelo FDA, pela Anvisa, ali pelo ano 2000, mais ou menos. Então, eles também estão uns 25 anos, um pouco assim, já no mercado, né? Então, eles são substâncias, tá, que estimulam a produção de colágeno na pele. É para isso que eles servem. Então, como a gente tem, a partir dos 30 anos, a perda de colágeno,
é uma idade ideal de começar a fazer o bioestimulador de colágeno, porque ele vai estimular a produção do colágeno através dos fibroblastos na pele, aí vai manter o viço da pele, vai colar essa pele, vai dar um efeito de lifting, um aspecto mais bonito para a pele e um aspecto mais natural para a pele. Então, na verdade, todo paciente ali a partir dos 30 anos já tem indicação de fazer. E qual a recorrência? Então, se o paciente começa assim pelos 30 anos, na minha clínica, eu indico fazer pelo menos uma vez por ano. Né? Agora, se é uma paciente que vem ali com 60 anos e nunca fez, aí ela vai ter que fazer mais sessões. Ela vai ter que fazer umas 3 sessões, com intervalo de 30 dias, e depois ela começa a fazer uma sessão a cada 6 meses. Aí, conforme vai melhorando, a gente pode até fazer um intervalo de 1 ano. Aí depende muito do grau de flacidez do paciente. Sim. Também é aquela coisa da individualização, não da idade, né? Eu gosto de falar assim que eu não trato a idade, né? Eu trato o envelhecimento do paciente. Porque a gente pode ter um paciente, por exemplo, com 60 anos, super bem, e um de 40 mais envelhecido, porque ela fuma, ela pega sol, ela tem um estilo de vida que envelheceu mais ela do que aquela de 60 anos. E aí, agora disseste ela, porque na maioria são mulheres São que procuram. mulheres. Os homens não... Os homens estão procurando também. Ah, é? Uhum. Os homens são muito vaidosos e o bioestimulador de colágeno é um procedimento muito legal para homens fazerem, porque ele deixa um aspecto natural, não parece que tu fez o procedimento. Então, o elogio que a pessoa vai receber é como que tu estás bem, como a tua pele está bonita, e não consegue identificar o que a pessoa fez. É interessante, né? Sobre os bioestimuladores, eles só servem para o rosto? Não, eles podem ser usados em regiões do corpo também. Eles podem ser usados na região do pescoço, do colo, dorso de mão. Pode ser usado para flacidez de abdômen. Por exemplo, pós-parto, que fica aquele aspecto de abdômen triste. Ele pode ser usado, face interna de coxa, para o joelho. Todas essas regiões também os bioestimuladores são usados. Quanto tempo de recuperação? Que o bioestimulador dá? Não, o que pode acontecer depois do procedimento? Ficar um pouquinho de hematoma, o paciente com um roxinho, né? Mas é vida normal, não tem uma recuperação. Ele segue as atividades normais do dia a dia. O que eu oriento, assim, logo nos primeiros dias, não fazer exercícios físicos, né? Tem que fazer a massagem, mas a vida é normal. Não existe, assim, um tempo de deixar de fazer as coisas, de recuperação. Ai, que bom. E não dói? Não, dói um pouquinho. A gente faz uma anestesiazinha, né, para diminuir a dor. Ah, tá bem. Muita gente também, agora falando assim, esquece, né, pegando um gancho ali, o dorso das mãos, por exemplo, né? Fica concentrando os tratamentos na face, mas existem tratamentos, né, como o bioestimulador para dorso de mãos, para o pescoço, o colo, né? Que as pessoas esquecem muitas vezes, hidrata, Focam que a gente já vai rosto. chegar na parte do skincare, né? E acaba não hidratando. E acaba esquecendo. E são regiões que entregam também, né, a qualidade da pele ali. É importante tratar. Isso, começa a ter manchinhas, não é? Isso, a principal queixa de dorso de mão é manchas, né? São manchas que elas dizem que é da idade, mas na verdade não é da idade, é de um sol que a gente pega desde a infância, né? E ali, lá pelos 40, 50, começa a aparecer aquelas manchinhas, porque a gente sabe que o sol ele tem um efeito cumulativo na pele, e as lesões que ele traz na pele vão aparecer depois de alguns anos daquela exposição. Não é imediato. Tem manchinhas escuras, tem manchinhas brancas, tem manchinhas vermelhas. Vamos saber quais são, as escuras do sol, as brancas. Também as leucodermias também pode ser do sol, são as leucodermias solares. Também em decorrência de exposição ao sol. Ali onde está a manchinha branca, o melanócito que produz pigmento, ele morreu, por isso que fica branquinho. Ah, e as vermelhinhas? As vermelhinhas é vasodilatação, também uma alteração do sol na pele. São vasinhos que dilatam, os vasinhos da pele dilatam e fica aquele aspecto avermelhadinho. Nossa, é isso mesmo. A gente tem, então, já falamos, né, da toxina, do bioestimulador, e também tem outro aliado que se chama ácido hialurônico. E aí nos conta, doutora, quais as indicações, quem pode fazer, as regiões e os benefícios. O ácido hialurônico, ele é um aliado quando ele é muito bem indicado. Porque a gente vê aí bastante coisas, né,
exageradas por preenchimento por ácido hialurônico, bocas exageradas, rostos muito preenchidos, né? Então, como eu sou uma profissional que eu gosto muito da naturalidade, eu sempre uso o ácido hialurônico como um refinamento no tratamento dos pacientes. A gente sempre, então, procura tratar a qualidade de pele, melhorar a flacidez, o colágeno, e depois, por último, se necessário, entrar com ácido hialurônico para preencher alguns pontos do rosto que a gente quer melhorar mais, por exemplo, um contorno facial, ou um embelezamento labial, ou até um preenchimento de mento. E é isso. Eu não gosto de usar muito ácido, porque a gente sabe que o ácido hialurônico, ele vai retendo água, ele é mais esponjinha, e ao longo dos anos vai ficando aqueles rostos mais inchadinhos, que a gente chama de pillow face. Então, quanto menos, eu sou da linha que quanto menos ácido, melhor. Mas ele é ótimo, quando bem usado, ele é maravilhoso. Aí, assim, preenchimento de lábios, O preenchimento preenchimento de sulco, coisas bem localizadas como um refinamento. E aí, agora, esse ponto vai se acumulando, tem uma quantidade, vai ficando essa quantidade de ácido no organismo e ele vai retendo líquido, Hoje em isso? dia, a gente sabe, tem estudos, né, de acompanhamento de pacientes que ele não reabsorve totalmente, nem sempre ele é totalmente reabsorvido, né? Lá no consultório mesmo, às vezes eu recebo pacientes que relatam, eu fiz preenchimento há 3 anos, daí a gente faz uma ecografia facial para mapear esse preenchimento, onde é que está, e ali ainda tem 3 anos ele fez e aparece ali ácido hialurônico, um resquíciozinho do ácido hialurônico. E ele adora água, né? Ele vai absorvendo água e ele vai dando aquele aspecto, ao longo prazo, o rosto vai ficando um pouquinho inchadinho. Então, eu gosto de menos mais com ácido hialurônico, né? Eu gosto de trabalhar o rosto, de ancorar a face, por exemplo, até com ultrassom microfocado, uma tecnologia, um colágeno, um bioestimulador, e aí refinar com ácido hialurônico. É um refinamento, né? Mas a gente ouve muito falar sobre harmonização facial e agora desarmonização. Tem muita Agora gente está todo mundo tirando, né? Porque realmente houve um excesso, né? Houve um excesso, os rostos estão ficando muito em forma de balão, muito inchados, né? É. Então, a partir dessa ideia assim de refinar, né? A gente tem também o Skin Booster. O Skin Booster, ele é um ácido hialurônico que a gente usa mais para hidratação da face. Ele não costuma volumizar, ele hidrata, ele é como se fosse uma aguinha mesmo, bem fininho, e ele é usado assim para melhorar a qualidade da pele. Então, por exemplo, assim, aquela ruguinha que o Botox não tira do lado do olho, dá para fazer um Skin Booster, código de barra. Então, essas ruguinhas mais fininhas que aparecem, dos movimentos, que vai quebrando a pele, a gente usa ali o Skin Booster. Dá para hidratar a mão com Skin Booster, fazer, né, uma melhor de qualidade de pele de dorso de mão com Skin Booster. Então, ele é um hidratante. Ele é um hidratante injetável. Ah, que interessante. No tratamento ainda, existem outros procedimentos bem importantes, né? Lasers, peelings. Nos conta aí, doutora. Então, as tecnologias, eu gosto muito de tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela é um procedimento assim que traz uns resultados muito bons e muito naturais, né? Então, hoje em dia, assim, o que é muito falado é o ultrassom microfocado mesmo, que é uma tecnologia, é um ultrassom, é uma onda que ela promove, então, um ancoramento da face, né? Um lifting facial sem cortes, sem downtime, o paciente não tem recuperação nenhuma, não tem lesão da pele. Então, ele segue a vida normal, né? E ele é uma forma de estímulo de colágeno, não injetável. Porque a gente tem os bioestimuladores injetáveis, que nós falamos um pouquinho antes, e o ultrassom microfocado é uma forma de estimular o colágeno, mas de uma forma não injetável, né? Então, através das ondas de calor, ele vai provocar, ele atinge níveis diferentes, né, das camadas de pele e faz as suas funções. Então, ele atinge a região muscular, a região dos ligamentos e também a qualidade de pele. Então, ele provoca ali microcoagulações, microlesões que geram, então a cicatrização disso gera a produção do colágeno. E também com ele, assim como os colágenos injetáveis, o resultado final é depois de alguns meses da aplicação. Não é imediato. Né? Então, a gente faz o procedimento e o paciente começa a notar resultado depois de uns 60 dias, sendo que o pico é 3 meses. Mas ele é um sucesso porque agora a gente está bem na moda do quiet beauty, né? Então, ele é bem...
ele embeleza, então ele é uma forma de rejuvenescer natural. Bem natural. Seria o Sculptra? O Sculptra é um bioestimulador injetável. Ah, Seria tá. o Não é. Ultraformer, seria o Liftera. Ah, Liftera, Seria as desculpa. tecnologias, isso. A gente tá, assim, fez muito sucesso. Lindsay Lohan, é isso o nome dela? Que apareceu, Lindsay assim, parecia muito jovem. E aí usando essas tecnologias, né, mais modernas. Daí a gente tem também os lasers e a luz pulsada, que são tecnologias mais antigas, mas elas são maravilhosas para a qualidade de pele. Né? Essas manchinhas na mão, que é a principal queixa dos pacientes de dorso de mão, então a luz pulsada é uma ótima indicação. Um laser que eu gosto muito é o laser de Erbium, para rejuvenescimento, tratar ruguinhas fininhas de pálpebra. Só que ele já era um downtime, o paciente já tem que se recuperar. Então, aí ele já tem... O que hoje em dia a tendência é que o paciente ele não quer ficar em casa se recuperando. Ele não pode. Ele quer seguir a vida, ele quer seguir as suas atividades. Tem muitos eventos, então ele não quer ficar com o rosto muito vermelho, muito inchado e em casa se recuperando. Isso tem que ser muito conversado com o paciente, tem que ser planejado, é um procedimento que tem que ser bem planejado. Mas o resultado é maravilhoso. Assim como os peelings também. Assim como os peelings também, que são muito antigos, mas o resultado é ótimo também, né? Principalmente para fechamento de poros, cicatrizes de acne, manchas pós-acne, uma acne ativa, adolescentes com acne ativa, peelings mais suaves, tudo ajuda no tratamento. Só que o paciente vai descamar. Então, ele vai ter essa descamação, ele vai ter que se recuperar. E, às vezes, ele não quer. Quais os tipos de peeling que existem? A gente tem os peelings superficiais, falando assim, níveis de camada cutânea. Os superficiais, os médios e os profundos, tá? Os profundos, praticamente, agora veio a onda do fenol, né? Que agora foi proibido, depois que aquele paciente acabou indo a óbito, né? Está fazendo uma clínica de estética com um profissional não médico, acabou indo a óbito, então a Anvisa proibiu o fenol. Né? O fenol é um peeling profundo, né? Então, fico alerta, para quem ainda não sabe, o fenol está proibido, né? O fenol está proibido pela Anvisa, de ser comercializado. Sim. Porque, assim, pelo que eu li desse caso, essa profissional comprou o produto pela internet. Ah, sim, o próprio curso, acho que foi pela internet, né, de aplicação. Não me lembro direito agora, não cheguei, mas foi uma coisa muito, né? É um produto que tem que ser comprado por médico, né? Manipulado, farmácias, né? Com registro, então, para ter a qualidade de produto. Então, o fenômeno é um exemplo de peeling profundo. Aí, os peelings médios já são combinações. Aí a gente tem o ATA, que tem várias concentrações, e os superficiais. Eu gosto muito mais dos superficiais, né? Que dá menos downtime, menos eritema, menos tempo de recuperação e dão um resultado de qualidade de pele. E aí, também, como disseste, tem, por exemplo, a acne ativa, né, de adolescentes, que é uma fase que incomoda, né, que acho que, pegando o gancho, a gente pode falar também sobre tratamento de acne, né? Tem essa opção de peeling, tem tratamentos com medicamentosos, né? Vamos falar um pouquinho para quem tem filho adolescente, ou para algum adolescente que esteja nos assistindo. A acne, então, antigamente as pessoas, vai passar, não precisa tratar que passa. Não, né, gente? A acne para o adolescente, hoje em dia, é bem complicado, assim, né? Baixa autoestima, enfim. Então, deve ser tratado. Hoje em dia, a gente tem vários tratamentos para acne, tanto tópicos quanto via orais. A gente sempre começa com um tratamento tópico, para depois passar para um tratamento sistêmico, né? E aí, no consultório, além do tratamento que o paciente leva para casa, existe essa possibilidade de fazer uma luz pulsada. A gente tem luz pulsada para acne, a gente tem peelings indicados para acne, né? Que vão auxiliar na melhora desse paciente. E quando é uma acne muito grave, ou uma acne que não é tão grave, mas não responde, a gente tem a possibilidade da isotretinoína, que é uma medicação via oral, que realmente, assim, responde muito bem. Eles adoram, eles chegam no consultório já pedindo, quero tomar isotretinoína. Nunca trataram e já querem passar para... Dá para falar o nome da comercial? Isotretinoína é o produto, né? Sim, agora sim. tem genérico, tem... Tá. É o produto, é a substância mesmo. Né? Sim, sim. E a partir de que idade, assim, dá para levar? Eu, particularmente, levei minha filha com 10 anos para fazer uma avaliação, né? E já ter algumas instruções de usar um sabonete na lavagem, né? De manhã do rosto, passar de quando em quando um esfoliante, como é que
Isso. Quando levar, assim? Então, levar quando... Tem preventivo de acne, de cravos? Não. Aí tem que esperar começar realmente a pele dar sinais, né? De aumento de oleosidade, que é aí na puberdade deles, geralmente, que acontece, né? Começar com os cravinhos. Aí sim, aí esse já é o momento de levar para começar a usar um sabonete adequado, começar já a fazer um tratamento para essa acne não evoluir. E tem também o tópico, né? Quando surgiu a gente chama espinha, né? A acne já dá para... Isso, então, vai levar ali na receita o sabonete e um gelzinho tópico para usar em casa para prevenção e tratamento. Bom, doutora, tem assuntos que não são tão bacanas assim, mas a gente hoje está vendo aí um movimento muito grande do skincare infantil, né? Como é que os pais, né, nós pais e mães, conseguimos perceber que isso já está passando, né, que passa de um limite, é adequado, é indicado? A gente sabe que emocionalmente isso aí mexe demais com a autoestima, né? E já é um alerta também para os pais, né? Tem meninas de 8 anos, né, se maquiando profundamente, usando produtos, enfim. O problema que eu vejo é usar produtos de adultos, né? Desde que se ela quiser se cuidar, se ela tem essa vaidade, desde que use produtos indicados para a sua idade, eu não vejo tanto problema. E existem produtos? Existem sim. Então, a maquiagem, ela deve ser uma maquiagem que sai com água, por exemplo. Não deve ser maquiagem que não sai com água, né? Como é que se diz? De alta fixação. Produtos também devem ser todos indicados para a idade. Não indicar produtos de adultos, que adultos usam. O que eu vejo, assim, nessas redes sociais, principalmente TikTok, né? Que elas usando produtos e maquiagem de adultos, né? Que aí são outros tipos de concentração de substâncias. Algumas tem até hormônios, e essa criança vai absorver esse hormônio, né? Vai fazer mal para ela. Isso acontece também. Então, desde que ela use produtos adequados para a sua idade, isso existe, eu acho que está ok, acho que faz parte da vaidade delas, todas estão assim hoje em dia, né? Com essa vaidade de se maquiar agora e de querer fazer, né, os vídeos no TikTok, enfim, na internet, mostrar os produtos, é uma coisa do momento, mas desde que use produtos adequados para a sua idade. Isso que tem que ser controlado pelos pais também, né? Que produtos que ela está usando, né? Existe maquiagem, quer usar um skincare, então usa um hidratantezinho, usa um filtro solar, como eu falei no início, que é importante. Então, skincare infantil seria... hidratação e filtro solar. E maquiagem apropriada para a sua idade. Ponto. Então, fica aí registrado, né? Acho que é bem importante essa atenção, né? Muitas vezes, mãe, eu quero, vai lá, compra, não presta atenção nesses detalhes que são muito importantes. E é importante, o filtro solar é um skincare que todo mundo deve usar, né? Já foi falado aqui. Uhum. E o skincare, então, para mulheres 50 a mais. Vou aproveitar, né, doutora? Mulheres 50 a mais, então, aí depende do que essa mulher, né, no exame que vai ser feito, o que ela apresenta, se ela tem manchas, às vezes tem acne da mulher adulta, se ela tem a pele um pouco mais oleosa. Mas, em geral, assim, tem que hidratar, a hidratação sempre, né? E depois uma substância, assim, com princípio ativo, que pode ser um ácido zinco, pode ser uma substância que melhore flacidez, uma vitamina C, um antioxidante pela manhã. Essa mulher ela tem que usar isso, e um filtro solar, por exemplo. É importante, né? Também fazer a retirada da maquiagem. Isso, né? É bem importante, bem lembrado, né? Não dormir maquiada, né? Usar uma água micelar, um demaquilante, depois lavar o rosto, né? Com um sabonete também adequado para a sua pele, hidratar e passar ali o skincare com um princípio ativo indicado para ela. Que aí depende, porque se ela tem um melasma, ela vai usar um clareador, ou se ela tem mais flacidez, ela vai usar uma substância mais para flacidez. Assim a gente vai pontuando. Bom, então,
Seja com 20, 30, 40, 50, 60, 70, cada um deve procurar seu dermatologista e entender qual é o seu skincare. Porque hoje em dia tem muitas fórmulas mágicas, né? Vamos voltar aí para as redes sociais, que nos trazem bastante conhecimento. Acho que tem um papel, né, também fundamental na interação atual. Mas que a gente não se iluda com o que vê. Tem muita gente dando dicas assim... Né? Aquele creminho do Pitangui que é Bepantol com não sei o que, não serve para todo mundo. É ótimo hidratante, só que não serve para todo mundo, justamente. Pele oleosa tem que usar um hidratante oil free. Um hidratante para pele oleosa, oil free, um hidratante em gel, que não vai deixar essa pele mais oleosa, vai hidratar sem deixar ela oleosa. E agora tem também um tratamento chamado fios de PDO. Eu queria entender. O que são os fios de PDO? São fios, tá, feitos com uma substância que se chama PDO, polidioxanona, tá? Que quando injetadas no organismo, quando tu coloca o fio no organismo, o organismo vai degradar esse fio e vai estimular o colágeno. Então, é mais uma forma de estímulo de colágeno. Ele é muito seguro, o PDO ele é usado em fios de sutura cardíaca, de cirurgias cardíacas. Então, ele é muito seguro, ele não gera alergia. E aí tem pontos específicos do rosto que a gente pode tratar com esses fios, por exemplo, flacidez de pálpebra, né? Código de barras, as rugas em acordeon. Eles têm vários formatos, esses fios, eles podem ser lisos, eles podem ser com ganchinhos, que a gente chama de espiculado, que é para melhora de contorno facial. Mas o objetivo do fio é produzir colágeno também. É mais uma forma de produzir colágeno, o de PDO especificamente. Aí o organismo ele vai degradando, ele demora 3 meses para degradar totalmente o fio, tanto é o resultado também de um fio, ele é depois de 3 meses. Logo que a gente passa o fio, o paciente fica com aquela sensação bonita, né? O rosto todo esticadinho. Depois o rosto cede de novo e aí começa a degradar o fio e em 3 meses ele faz aquele efeitozinho de lifting de novo. Então, isso que é o fio. O fio é uma forma de estímulo de colágeno. E tem alguma contraindicação ou qualquer paciente pode? Tem que ser avaliado, claro. Tem que ser avaliado, mas, em geral, a contraindicação de bioestimuladores injetáveis, em geral, é doenças autoimunes, né? Gravidez, isso que a gente tem que cuidar. Ah, tá certo. Existe também tratamentos combinados, né? São bastante eficientes. Muito eficientes. É o famoso plano de tratamento. Né, que o paciente chega no consultório, a gente avalia o paciente, a gente vai indicando os tratamentos que ele precisa e um tratamento ajuda o no outro. Né? As forças ali conjuntas melhoram ainda mais o resultado. Eu gosto muito de fazer tratamento combinado. Por exemplo, eu gosto muito de associar uma toxina botulínica, por exemplo, com o fio de PDO. Né? Que aí o fio de PDO vai tratar a flacidez da pálpebra e a toxina vai evitar que o músculo contraia e marque a ruga. Eu gosto de fazer ultrassom microfocado e também, por exemplo, um bioestimulador injetável, a gente pode fazer, que vai dar um resultado mais duradouro, mais rápido do que fazer isolado. Então, esse é o benefício da associação de tratamentos. Falaste do plano de tratamento. Então, assim, existe chegar... Não sei, tá? Estou aqui... Vamos construir juntas. Existe chegar ali no início do ano e, doutora, vamos pensar no plano do ano inteiro? Existe. Porque aí a gente planeja o tratamento para aquela paciente e a gente pode também combinar que época que ela vai fazer. E o legal do plano é que tu fica com o histórico do paciente. E aí, conforme o ano passa, tu vai fazendo só um complemento, uma manutenção. Né? Porque às vezes o paciente chega e ele não fez nenhum tratamento. Daí é como um avião levantando o voo. Ele vai ter que usar mais combustível naquele momento. De repente, ele vai precisar de mais coisas. Mas depois ele vai se manter ali no ar, o avião. Então, ele vai fazer só coisas de manutenção. Então, fazer um plano de tratamento, eu acho bom para o paciente, porque ele já sabe o que ele vai ter que fazer, ele já se organiza. Né? Também é legal, por exemplo, assim, às vezes o paciente tem uma festa, um casamento. Isso é muito comum. Daí ele vem, a gente já organiza tudo que como é que ele quer estar no casamento. Eu quero estar assim, assim. Aí a gente organiza tudo que ele tem que fazer para a data do casamento ele estar ok. Importante, então. Então, fica aí uma dica, viu? O seu planejamento de cuidados de procedimentos estéticos, né? Com a sua pele. A gente falou de rosto, passamos rapidamente sobre o corpo, mas eu queria saber quais são as queixas mais comuns de envelhecimento corporal. Corporal é o tchauzinho,
A flacidez do braço é super comum. Flacidez do abdômen pós-parto também é comum. E ruguinhas em cima do joelho. Tem muito essa queixa também no consultório. Mas o que ganha mais é a flacidez do braço. E aí trata como? Aí tem que ver. Aí o corpo é uma outra questão, né? Diferente de rosto. Porque não adianta o paciente ir ali no consultório e fazer o procedimento. Ele tem que fazer a parte dele. Né? Ele tem que fazer o exercício físico, fazer a sua musculação, manter o seu peso. Isso é muito importante nos tratamentos corporais. Né? Não adianta só fazer ali um colágeno, por exemplo. A gente vai melhorar a flacidez, é colágeno. Né? Pode fazer um ultrassom microfocado, pode fazer um bioestimulador injetável. Mas se ele não fizer a parte dele, né, seu dever de casa não vai ter resultado, não vai ser legal. Sim. E existe alguma área do corpo onde a gente se usa o ácido hialurônico? Existe. Hoje em dia, a gente tem um ácido hialurônico específico para volumizar glúteos. Ah, sim. E é um ácido hialurônico específico para ser usado ali no glúteo, que a gente faz volume de glúteo. Então tem essa dica aí também para quem quem reclama, né, da falta de volumização. Aí a reclamação, assim, quase que unânime, agora estão se falando muito em lipedema, né? Acho que se fosse possível também falar para a gente o que realmente é o lipedema, se tem a ver com o tratamento de celulite, gordura localizada, que se faz em consultório. O lipedema é uma reação inflamatória, né? Que está relacionada, né, com falta de drenagem, está um pouco relacionado com celulite também, só que é uma área mais extensa da perna, né? É uma coisa mais complexa, o lipedema, né? Ele não é uma coisa muito fácil de tratar. Tem que associar alimentação, tem que associar drenagem, alguns procedimentos, sim, de consultório. Mas é difícil, não é uma coisa muito fácil, não. A celulite é uma inflamação, né? Também localizada, que gera uma fibrose, e é por isso que dá aqueles furinhos, né, na pele. Então, o tratamento é a prevenção, na verdade, fazer uma drenagem. Quem tem assim, predisposição de retenção de água, na mulher é muito comum por causa do hormonal, né, das variações hormonais. E aí, quando já estabilizada, daí a gente tem vários tratamentos no mercado. O que mais funciona mesmo é a subcisão, que tu rompe as travas, né, e fazer um colágeno. Isso que ajuda bastante. Então, só para ficar claro, o lipedema tem que ser uma equipe multidisciplinar para tratar. É uma equipe multidisciplinar para tratar. Um endocrinologista, né? Um dermatologista que trate legal o lipedema, que nem todo mundo faz, né? Até um cirurgião plástico também, que às vezes até cirurgia tem que fazer, né? Mas para celulite, assim, tem, né? Tem. Mas, de qualquer maneira, tem que ter hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis e sempre a prevenção, né? É a melhor coisa. A gente aqui também queria saber quais os procedimentos mais procurados atualmente. Tem um ranking lá no consultório? Ainda é a toxina botulínica. O que mais procura é a toxina botulínica. Depois, muito colágeno também. Elas querem fazer, ainda bem, né? Estão desistindo um pouco do preenchimento e fazendo mais o bioestímulo de colágeno. E muito também tecnologias. O ultrassom microfocado também é bastante procurado. São esses os rankings lá do consultório. Ai, que coisa boa, né? Os fios, a gente estava falando dos fios antes, eles chegam a substituir cirurgia plástica? Na verdade, ele ajuda a cirurgia plástica. Ah, sim. Ele vai ajudar, porque tu vai estar com uma pele com uma qualidade melhor, vai ter uma resposta mais bonita após uma cirurgia plástica. Então, na verdade, uma coisa não substitui a outra. Todos os procedimentos que vão se fazendo, o colágeno, o preenchimento, um peeling, o fio, ele vai ajudar, na verdade, melhorar a qualidade da pele, que vai ter uma resposta melhor numa cirurgia plástica. E o que a gente tem de novidades no rejuvenescimento, assim, chegando quentinhas aí? Novidades de cremes? Consultório. Vamos, tudo que for possível. Cremes, procedimentos, tratamentos. Então, de cremes, agora está vindo muitos cremes que tratam a célula, né? Que tratam não só, por exemplo, de escama ou clareio, ela trata a qualidade da célula.
Tem alguns laboratórios trazendo uns cremes nesse sentido, que eu acho bem legal, que tu usa antes de tudo, tá? De tecnologia, agora está voltando as radiofrequências monopolares e as radiofrequências microagulhadas novas, diferentes. Que qual é a vantagem dessas radiofrequências? Que elas vêm para melhorar ruguinhas fininhas de pálpebra, aquela pele com ruguinha, né? Tem o ruga accordion, o código de barra, e também melhorar a flacidez do rosto em geral, melhorar a papada, tratamento de pescoço. E o que é legal dessas tecnologias? Que não tem downtime. O paciente ele sai do consultório e vida normal. Pode, por exemplo, terminar um procedimento e trabalhar. Ai, que bacana. E trabalhar. Então, isso está voltando agora, né? Está surgindo várias tecnologias, tanto de radiofrequência monopolar e de radiofrequência microagulhadas, nesse sentido, assim. Que eu acho que essa é a tendência, né? Porque, como a gente falou no início, ninguém quer ficar se recuperando em casa. Né? As pessoas querem fazer os procedimentos, mas já querem seguir a sua vida normal. Sim. Vamos, assim, a pontos específicos aqui. Tratamento para pálpebras superiores. Ultrassom microfocado. E o plasma-IQ. O plasma-IQ é uma tecnologia, que ele é uma caneta, que ele libera um raio, um plasma, que causa uma contração da pele. Então, ele está indicado tanto para pálpebra móvel como para fixa, para melhorar esse excesso de pele. Ele não é uma cirurgia plástica, claro, mas ele já ajuda a abrir o olhar, já melhora, já dá uma contraída na pele e ajuda o paciente, né, que não quer operar agora, ou quer operar, sei lá, daqui a 2, 3 anos, a seguir com essa ideia. Ou para quem já operou e não quer operar de novo, ele é uma boa indicação. Então, essas 2 indicações para pálpebra superior. Papada. Ultrassom microfocado, fios de PDO, para colar a papada. E aí, para o dorso das mãos? Dorso das mãos, a gente pode... Aí depende da queixa. Manchas, luz pulsada e o acroma, para tratar ceratoses. Flacidez ou atrofia, né? Que fica aparecendo os tendões, bioestimulador de colágeno. E hidratação com skin booster. E o colo, doutora? Dá para fazer toxina botulínica para aquelas rugas do sono, que a gente acorda com o colo todo enrugadinho do sono. Bioestimulador de colágeno, hidratação com skin booster, um complementa o outro, e uma toxina ou, por exemplo, um ultrassom microfocado, a gente pode fazer no colo também. Eu vi pessoas divulgando alguma coisa que tu cola aqui para dormir e... Eu vi divulgando, mas eu nunca li nada a respeito, assim, não sei te dizer se funciona ou se não funciona. Que deve ser também uma coisa incômoda, né? A pessoa ter que dormir Enfim, vamos para os tratamentos que acho que são mais eficazes. Mas eu não posso deixar, né, de perguntar, né, estando aqui diante da doutora Flávia, de algumas questões também que a gente ouve bastante sobre perda de cabelo, né, alopécia. É algo que tu trata bastante no consultório? Como é que é feito essas indicações? Obviamente, cada paciente com o seu caso. Então, a gente tem as quedas temporárias e as quedas permanentes, né? O mais comum lá no consultório são as quedas temporárias, que é o eflúvio telógeno, que é essa queda que a gente tem no verão e agora no outono, né? Que é literalmente desesperador para os pacientes, porque realmente tu passa a mão e vem chumaços de fios, vem muitos fios. E aí dá um desespero na pessoa, eu concordo, realmente dá. Mas isso é temporário, isso é uma troca de fios, isso é do ciclo do cabelo, é fisiológico, né? Vai passar. Às vezes ele fica dura um pouco mais de meses, né? Fica crônico e dá uma diminuição de volume, mas passa. Então, isso é o que eu mais vejo lá no consultório. E os tratamentos, na verdade, a gente faz mais para estimular o fio novo que vai nascer, né? Para repilar esse couro cabeludo. A gente não tem um tratamento que vai colar esse fio no couro cabeludo. Então, a gente estimula o fio novinho que vai nascer, repilar esse fio. Aí, depois, o que é muito comum em mulheres, que é uma queda permanente, é a alopecia fibrosante frontal, tá? Que eu tenho algumas pacientes também, mas é um tipo de queda de cabelo mais preocupante, né? Que a paciente ela vai ficando com a testa longa, porque ela vai perdendo a implantação, vai subindo, porque ela vai perdendo definitivamente, isso é comum, é um tratamento um pouco mais diferente, né?
E é isso que mais vejo no consultório. Tem as alopécias androgenéticas, também é muito comum em mulheres, alopecia androgenética, a gente não pode se enganar. Olha só. Então, Achei que era mais os homens. Não, é muito comum. Às vezes elas acham que é um eflúvio e elas têm uma alopecia androgenética e um eflúvio, né? Então, isso é muito comum. Então, em geral, pacientes que chegam lá no consultório que eu não conheço, que eu não acompanho, eu gosto sempre de biopsiar o couro cabeludo, né? Para ver direitinho o que está acontecendo, para seguir um tratamento mais direcionado. Doutora, vamos falar, assim, sobre as pintas. Eu acho que é tão importante ocupar também esse espaço, né, para a gente falar sobre o câncer de pele. Dezembro é o Dezembro Laranja, que dedicado a essa conscientização. Qual a mensagem que tu pode passar aqui para a nossa audiência a respeito de cuidados com as pintas nervos, mesmo? Sim, os sinais dos nervos. Então, avaliação com dermatologista uma vez por ano. Né? Aquela avaliação que o paciente fica, né? A gente examina toda a pele do corpo, né? E olha ali os sinaizinhos, os nervos dele, né? Tintim por tintim com dermatoscópio. Pelo menos uma vez por ano tem que fazer essa avaliação. Daí, em casa, né? Em casa, o que o paciente tem que cuidar? Então, ele tem que cuidar, por exemplo, um sinal, um nervo que começa a coçar, que começa a sangrar, que altera a cor, que cresce, que fica com as bordas irregulares. Isso são sinais, né, para ele ir no dermatologista, porque às vezes pode ser que não seja nada. Mas quem vai dizer que não é nada é o dermatologista. Ele tem que desconfiar desse sinal e tem que procurar o médico, o dermatologista, para olhar, examinar e vai dizer, não, isso aqui não é nada, isso aqui nem é um sinal, isso aqui é uma ceratose, isso aqui sim, vamos biopsiar. Uma vez por ano ele tem que ir no dermatologista e em casa observar isso. E uma vez diagnosticado um câncer de pele, aí ele vai ter que, aí depende do câncer, ele vai ter que ir mais seguido, de 6 em 6 meses, fazer essa avaliação. Pacientes que têm muitos nervos, eu geralmente até encaminho para alguns colegas que fazem a dermatoscopia digital, que aí se faz uma foto, né, das regiões e se pode comparar, né, essa foto de um ano para o outro. Que isso é bem legal, assim, fazer para quem tem muitos nervos, né? Que fica difícil daí, no exame manual, assim, tu lembrar como é que era. Então, é bom ter a foto, que vai comparando se teve alteração de um ano para o outro. Como é que é a regra ABC? A regra ABCD. Então, A de assimetria, B de bordas irregulares, C de cor, mais de uma cor, alteração de cor, e D o diâmetro, né? Um diâmetro grande, mais de 6 milímetros. Então, fica aí esse nosso recado, né? Que uma vez ao ano é imprescindível para todas as pessoas, né? Fazerem essa revisão de sinais, dos sinais mesmo, né? Então, assim, a gente vai conversando, tem milhões de dúvidas, poderia ficar aqui 5 horas no podcast, mas estamos nos encaminhando para o final. Eu queria, então, lhe pedir para deixar aqui algumas recomendações para quem está nos assistindo, né, sobre cuidados dermatológicos e procedimentos. Então, a recomendação que eu deixo é sempre usar filtro solar e incentivar em casa as crianças, os filhos, a usarem filtro solar todos os dias, não só quando vai à praia ou à piscina. O que é muito importante, sempre hidratar a pele também. De filtro solar, hidratar a pele e consultar o dermatologista pelo menos uma vez ao ano. Então, para quem gostou do nosso bate-papo, quer saber mais sobre os cuidados com a pele, procedimentos, sobre a questão da saúde mesmo, né, da pele, pode encontrar os conteúdos da doutora Flávia no @flalambidermato. O consultório é em Porto Alegre, nós vamos deixar na descrição os contatos. E eu queria lhe agradecer por compartilhar teus conhecimentos, por esse tempo dedicado aqui a esclarecer as dúvidas. Quem está nos assistindo e quiser deixar dúvidas, pode ir lá no Instagram, né? Será prontamente atendido. E muito obrigada, então. Eu que agradeço o convite, agradeço as perguntas. Fico lisonjeada. Um grande abraço para todos que nos assistiram até aqui. Deixe aí o seu like, compartilhe, comente, envie esse conteúdo para quem você acredita que vai interessar. Um grande abraço e até a próxima.